Saudações tricolores. Boa noite, Bara, meu amigo Tony. Prazer enorme estar aqui mais uma vez, compadre. Bater essa bola, infelizmente descascar esse abacaxi que Anderson colocou aí na mão de Bara. Misericórdia. Misericórdia, velho. É difícil, um jogo horroroso, uma postura inaceitável do time, um oferecimento, né, ao Lanterna, mais um Lanterna do campeonato que o Bahia reabilita, dos males o pior, né, porque a gente empatar esse jogo com o Lanterna do campeonato é duro de aceitar, a essa altura, onde o primeiro turno está se fechando, a expectativa é uma expectativa de chegar bem no início do segundo turno, e a gente vê o time com uma postura apática, uma postura desagregada, desorganizada, sem interesse, e que ofereceu, né, e ofereceu o jogo ao Vila Nova. Eu já fiquei um pouco assim, com a pulga atrás da orelha, quando na coletiva do jogo contra o Grêmio, Anderson Moreira chamou a atenção de que o jogo de hoje seria um jogo duro, um jogo difícil, tentando trazer um contexto que, não sei, a gente brinca de futebol, né? Mas é um contexto que termina permeando a equipe. Sabe, um contexto de receio, um contexto de aguardar, um contexto de respeito em uma situação que, caramba, não se justificava. Quem tinha que estar com esse respeito, com esse receio, como lanterna do campeonato, mesmo jogando em casa, é o Vila Nova, mas foi o Bahia que entrou dessa forma. Então, acho que a gente tem um dever de casa aqui complicado, vai ser duro para a gente poder analisar esse jogo de hoje, porque foi extremamente pobre de técnica, de situações, é muito mais no calor da frustração e da emoção que a gente vai ter que opinar e interagir com essa rapaziada maravilhosa que sempre está aí junto com a gente. Seria isso, Bara, minhas considerações iniciais para tentar, né, conectar com esse contexto todo que, infelizmente, o Bahia nos ofereceu hoje. Né? Boa noite. O famoso feijão com arroz, ou como diz meu parceiro Loyola, água de salsicha, e hoje dispensa a apresentação, né? Teve aí uma semana cheia para trabalhar, agora enfim entra o Atlético Paranaense, imagine vocês. Mas e aí, meu cara? Se a gente for observar as perspectivas que envolviam o trabalho de Guto, que não estava indo bem, mas vez e outra oscilava, o problema de Guto era muito mais oscilação do que não entrega, é bom que se diga. Vez e outra o Bahia jogava bem, depois regredia, depois dava intensidade algum tempo do jogo, depois regredia. E Anderson tá muito claramente para mim aí o famoso banho-maria. Preocupado, meu cara? Acho que não precisa nem responder, né, Bara? Tô na onda aí estamos pensando muito parecido. Tony, você, a galera toda. Preocupa, sim, acende-se uma luz amarela no painel, algo não está conectado. Você comentou, eu ia trazer exatamente isso. A expectativa depois do jogo contra o Grêmio, com uma semana de treinamentos, era que o time, né, se apresentasse com uma postura, já com o jeito Anderson de jogar, né, sabendo da importância desse jogo para provisoriamente recuperar a segunda posição na tabela, colocando pressão no jogo do Vasco amanhã, colocando pressão no jogo do Grêmio amanhã, né, deixando ali eles desconfortáveis. Essa era a expectativa que a gente tinha com essa janelinha que se abriu e que agora o Bahia vai ter jogos sequenciados, viajar e jogar, não tem mais espera. Né? A partir do jogo de hoje, é um jogo atrás do outro. Vão ser 5 jogos em 15 dias, então é complicado para arrumar a casa sem
oportunidade de treinamento. Então, esse era o momento. E a expectativa que eu particularmente tinha, que ficou um pouco comprometida por conta desse comentário na coletiva, como eu trouxe, de Anderson, né, chamando a atenção para o jogo difícil que iria ser contra o Vila Nova, o lanterna do campeonato. Já fiquei com a pulga atrás da orelha. Né? E o que ele entregou para a gente foi um resultado, um desempenho, como o Freeland gosta de falar, um desempenho sofrível. Ou seja, todo o trabalho de processos que foi desenvolvido ao longo da semana, se era esse o resultado esperado, cara, puta, tem alguma coisa errada no modelo de treinamento de Anderson. Porque a entrega foi pífia, foi ridícula, foi inaceitável. Não dá para conviver com esse tipo de postura do Bahia. E é claro, a gente sabe que é uma postura recorrente. A gente vem falando disso, não é Guto, né? Não é Guto, não é da Bove, não é Dado, não é Roger. Lá atrás, voltando mais ainda, não é senhor Mano Menezes, é um espírito que permeia o ambiente tricolor. E que, na minha perspectiva, e a gente debateu isso aqui infinitas vezes ao longo dos últimos 2 anos, mas mais recentemente, com a chegada de João Paulo e de Freeland, a gente trouxe à tona essas questões de identidade, de DNA, de compromisso, e que com a chegada, principalmente de Freeland, a gente tinha uma expectativa, ainda tem uma expectativa de reversão dessa postura. Né? A saída de Guto se traduziu como algo que aparentemente era de bastidor. O time oscilava, como você bem colocou, a gente sabe muito bem disso, é um serrote, né? Jogando às vezes com linha alta, às vezes com linha baixa, às vezes com entrega grande, às vezes com baixo compromisso. Diversos jogos a gente viu o Bahia, principalmente fora, com uma postura inaceitável de aceitação do jogo do adversário. Mas não mudou nada com a chegada de Anderson. Qual seria uma expectativa razoável? Eu acredito que Tony e você e a galera que está aqui junto com a gente pensa dessa forma. Cara, a gente vai abafar o Vila. O Vila está no desespero. O Vila está na lanterna. Vai jogar quase que a vida deles contra a gente. Não vamos deixar os caras respirar. Vamos para cima, todo gás. Eu não quero ninguém se poupando. O banco está aqui preparado, todo mundo na ponta dos cascos para chegar para cima. Porra, adianta as linhas, cara. Não importa se é 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, não importa. Importa essa postura. Né? Compactar o time, avançar as linhas e meter pressão em cima dos caras. Pelo amor de Deus, a gente viu que o Vila, com extrema limitação técnica, conseguiu ser mais organizado do que o Bahia, cara. Impedir a saída de bola do Bahia durante os 90 minutos, praticamente. Não foi somente no início do jogo, enquanto eles tinham mais gás e uma organização um pouco melhor. Então, isso eu escrevi aqui nos grupos que a gente troca ideia durante o jogo, né? A palavra é inaceitável. Inaceitável. Tem que puxar a diretoria do Bahia, a executiva, tem que chamar a Freeland e dizer, cara, inaceitável. Mude, cara. Alguma coisa não tá legal. Meu caro, fica aí seu desabafo, assina embaixo, com certeza a Tony também, sem querer falar por ele, mas é porque representa a nação tricolor. E eu tava até lendo aqui algumas postagens, já vou trazer mais gente, você, Tony, vai trazer sua opinião também, mas nosso parceiro Cássio Cardoso, um abraço para ele, estava até fazendo algumas postagens interessantes, e o que ele trouxe realmente, que eu acho muito interessante, né, é que, na verdade, o goleiro do Vila Nova conseguiu a proeza de ser um espectador de jogo. Porque o Bahia não deu trabalho durante quase todo o jogo. Na verdade, todo, porque a bola que chegou lá foi gol. Então, você enfrentar uma lanterna do campeonato e não dar trabalho para o goleiro, e repito, não estou falando de placar, estou falando de postura, de conduta, de forma de você encarar a obrigação. E é bom que se diga isso, o Bahia não tem sabido lidar com obrigações esses anos todos. Em qualquer profissão, há entregas que são obrigação. Para de passar pano. E para cá dizer, como o Anderson disse, que vai ser um jogo difícil, não. Não. É para chegar para lá jogando.
E viajar, falar, e batendo o peito de cada um, 3 pontos, viu? Ah, não sei o que, o Vila Nova, casa cheia, distribuiu ingresso de graça, pipipi, popopô. Problema seu, são os 3 pontos, é obrigação. Porque quem quer subir não pode se dar o luxo de perder ponto para a lanterna, isso é óbvio. Não é nenhuma ciência impossível, é ciência exata aí. Venhamos e convenhamos. Então acho que às vezes precisa chegar junto e falar, você tá sabendo que é obrigação, né? Não é uma questão de 3 resultados podem acontecer, não. Se vire. E por que eu falo isso, meu caro Canário, meu caro Tony? Porque se o jogador entra pensando dessa forma, ele pode até não conseguir o resultado. Porque de fato o futebol às vezes é imponderável. Mas ele vai martelar. Vai matracar lá em cima do adversário. 1, 2, 3, cruzamento. Chega junto, avança as linhas, morde lá desde o tiro de meta. A postura é outra. Mas como você disse, meu caro Canário, ó, quando a cabeça não está condicionada a pensar assim e passa pano para um eventual empate, porque é difícil na cabeça de Anderson Moreira, acontece o que aconteceu hoje. E Canário se lembra na live que a gente fez com o Freeland, se não me engano, meu cara, ele disse que ia passar o DVD e deixava o DVD lá. O que é que eu quero chegar? Sinceramente mesmo. E passa por técnico, não passa por técnico, não passa por jogador, não passa pelo inferno. É uma questão de DNA. E quando você visita a história do clube e percebe que a Zorra do Bahia chega contra o Vila Nova e joga parecendo um time de Série D que tá doido para empatar, ou pelo menos para perder de pouco, isso é tudo menos Bahia. Como virar essa chave em curto prazo? É bater na mesa mesmo, né? Porque há um objetivo em curto prazo, estamos no mês 7. No mês 11 acabou a Série B. 4 meses passam voando. Não tá faltando não, meu velho. Ainda esse tal desse DNA de Bahia representa a torcida. Óbvio. Por isso que a minha fala inicial não foi centrada no desempenho do time na mão de Anderson nesses 2 jogos, né? O Grêmio e agora esse vexame contra o Vila Nova. Porque para mim está muito claro que existe uma conexão com esse processo histórico de desconstrução dessa identidade que a gente vem sofrendo já desde 2018, 2019, essa transição, né? Ela vem de longa data. Né? A gente tinha uma expectativa com Marcelo Santana e Pedro Henriques, porque eles são mais vibrantes, né? Eles são mais sangue, são mais autênticos torcedores, embora fizeram uma gestão de transição muito boa, que ofereceu a Guilherme Bellintani e Vitor Ferraz uma plataforma pronta. E que houve um rompimento, né? Um rompimento nesse sentido, no sentido da vibração, no sentido da energia, da postura, como esse DNA, essa identidade do Bahia exige. Se a gente for olhar também os presidentes que o Bahia teve na sua história, a sua grande maioria também tinha esse perfil de vibrar, de cair para cima, de reclamar, de gritar, de bater na mesa. Tudo bem, tem o lado romântico aí dos anos 90 para trás, mas, cara, a gente não pode se afastar disso. E na minha leitura, e eu sempre fui um crítico assim firme desse processo, o Bahia se afastou dessa sua identidade, dessa sua razão, do que nós gostamos de ver na equipe do Bahia, que sempre apresentou entrega, luta, em muitos momentos da sua história, com baixo futebol. Mas que a torcida ia para o estádio, reclamava, saía chateada, mas, poxa, via o espírito presente. Meu Bahia está aqui. Em algum momento, isso vai dar um resultado. Mas hoje, hoje não. Nesses últimos 2 anos e meio, a gente já chega na Fonte Nova meio para baixo, cara. Claro que quando junta um com o outro e tal, a gente vai, recupera a energia e entra no espírito. Parece que as energias da fonte, né, a nossa catedral aí, faz com que a gente convirja para essa força. Mas, pô, cara, é triste, é muito pouco o que o Bahia tem nos oferecido. Nós não merecemos isso como torcedores. E
a chegada de Freeland, principalmente, me deu uma expectativa pela postura dele, um cara inteligente, um cara de vibração. Quem assistiu o documentário sobre a subida do Botafogo, viu ele no vestiário, a postura, assumindo responsa, né, chamando na responsabilidade, colocando energia no processo para que o desempenho melhorasse, e deve ter sido um dos fatores que levaram o Botafogo ao acesso e a ser campeão da Série B. Né? Então, eu ainda acredito, né, que ele possa ser um fator de mudança dessa postura. Ainda acredito. Não creio que ele vai se acomodar. Por exemplo, a postura dele de substituir Guto é um sintoma Sim. de que ele não vai se acomodar com essas situações. Henderson é um cara que trabalhou com ele, né? Chegou ano passado para justamente ajudar nesse processo de resgate do futebol do Botafogo, e conseguiu. Então, eles devem ter uma boa identidade entre eles, uma boa comunicação. Enfim, é nisso que eu aposto, Bara, porque se for olhar o futebol, pelo amor de Deus, é para a gente botar as barbas de molho, começar a colocar a fita do Bonfim em tudo que é lugar, e sexta-feira vestir branco e ir lá para a Colina Sagrada para segurar nosso Bahia, porque o bicho está pegando. Amém.